Olá, pessoal. Vamos então à nossa maravilhosa leitura para terminar esse livro, né? Vai ter bastante barulho hoje porque eu tô com a janela aberta. E eu não vou fechar, que eu não tô afim de levantar, não. Então vamos lá. Artigo recomendado, que é o que ficou faltando para finalizar. O artigo, o nome dele é assim: Project Syndicate, o oráculo de George Soros. Na democracia, em tese, todo o poder emana do povo, que o exerceria por meio da livre opinião diante dos rumos da política. A opinião pública torna-se, assim, a legítima expressão da liberdade de consciência no sistema democrático. Logo, não é possível estabelecer um governo mundial sem uma espécie de opinião pública global, de onde partem as reivindicações e demandas das nações por meio de um falso ambiente de livre opinião. Foi pensando nisso que o mega investidor globalista George Soros fundou a Open Society, da qual faz parte a centralização da opinião batizada com o nome de Project Syndicate. Trata-se da concretização do velho sonho dos intelectuais que desde o final do século XIX chamavam a atenção para a tamanha imprudência de se deixar os rumos globais para as bocas famintas e imprevisíveis das massas alienadas. Como recomendava Walter Lippmann em 1922, abre aspas, as opiniões devem ser organizadas para a imprensa e não pela imprensa, fecha aspas. Totalmente ausente dos estudos científicos de comunicação e das acadêmicas análises de discurso, o Project Syndicate é a maior associação de colunistas de opinião do mundo formada pelos donos do poder, o que inclui toda a elite globalista da velha sociedade fabiana e outras lideranças políticas e intelectuais. A influência desse órgão de propaganda no conteúdo dos grandes jornais do mundo é evidente, já que ele distribui artigos de opinião para veículos de comunicação de mais de 59 línguas diferentes em 154 países e nos 492 jornais mais influentes do mundo, atingindo um total de tiragens de mais de 78 milhões de exemplares. O Project Syndicate foi fundado em 1994 em Praga, República Tcheca, considerada a capital internacional da espionagem. O projeto faz parte da Open Society, a rede de ONGs criada por Soros logo após a queda do Bloco Socialista no leste europeu. O apoio de Soros à organização Carta 77, encabeçada pelo amigo e então dissidente do governo comunista Václav Havel, favoreceu a escolha da cidade como quartel-general de muitas organizações da Open Society. Segundo o Media Research Center, o império midiático de Soros atinge mensalmente cerca de 330 milhões de pessoas pelo mundo. Talvez seja a maior rede de homogeneização de opiniões de toda a história do jornalismo. A Fundação Open Society fundou ao menos 180 organizações de mídia, dedicadas a implantar a agenda globalista. Estima-se que Soros gastou 24 milhões de, acho que é euro ou dólar, não sei, para tentar derrubar o presidente Bush em 2004. Então deve ser dólar mesmo. Mas isso não é nada perto dos 8 bilhões já doados por Soros aos projetos da sua própria, abre aspas, sociedade aberta, fecha aspas, nas últimas décadas. A Fundação de Soros financia a criação e a manutenção dos mais variados grupos esquerdistas ligados à comunicação, como a Free Press, uma ONG que
que quer a implantação da regulamentação da mídia e recentemente promoveu uma campanha contra o colunista conservador Rush Limbaugh. Olha só, pensando aqui nessa parte mais acima aqui, lembra aqui, ó, ele fala assim, ó, estima-se que Soros gastou 24 milhões para tentar derrubar o presidente Bush em 2004, mas isso não é nada perto dos 8 bilhões já doados por Soros aos projetos da sua própria, entre aspas, sociedade aberta nas últimas décadas. Sabe o que eu lembrei? Lembrei da leitura bíblica de ontem. Lembra que Saul ficava gastando toda a energia dele, todos os recursos dele para ficar andando atrás de Davi, né? E a mesma coisa que esses demônios faz, tá vendo? Eu falo que a história só se repete. A história só se repete e quem conhece a Bíblia tá na frente. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, entendeu? Então não adianta, querido. Quer ser espertão? Lê a Bíblia, filho. Não quer ler com espiritualidade, acreditando em Deus? Filho, lê, porque você vai entender o que está acontecendo. Você vai entender que rumo que a gente está indo. Entendeu? É isso aí. Então vamos lá, vamos continuar. As ligações de Soros com os maiores meios de comunicação dos Estados Unidos, como The New York Times, Washington Post, The Associated Press, CNN e ABC, além de jornalistas de renome e influência na opinião pública internacional, são mantidas por meio desta infindável rede de comunicação. Para se ter uma ideia da influência do Project Syndicate na circulação de opiniões, basta citar alguns de seus colunistas. O próprio Soros, Tony Blair, Peter Singer, Mikhail Gorbachev, Ban Ki-moon, Kofi Annan, Jimmy Carter, Richard Haas, presidente do Council for Foreign Relations, CFR, além dos intelectuais Humberto Eco e economistas como Joseph E. Stiglitz, Jeffrey D. Sachs e presidentes do Parlamento Europeu. Entre os brasileiros, ninguém menos que o nosso garoto propaganda da liberação das drogas, Fernando Henrique Cardoso, e o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Agora outro subtítulo. Outro subtítulo. A pessoa não quer desligar o caminhão, peraí. Pronto, continuando. Outro subtítulo. A política e a opinião pública. Jürgen Habermas. Gente, eu falo os nomes tudo errado, tá? Eu não sei falar inglês, não. Se referia à esfera pública como a instância de legitimação da política, através da qual ações públicas se justificam e dizem representar. Isso torna o seu controle uma necessidade para todo e qualquer movimento que ambicione a hegemonia das consciências. Mas tanto Habermas, enquanto membro da Escola de Frankfurt, quanto os engenheiros sociais do seu tempo, já não acreditava tanto nas potencialidades da democracia enquanto esfera de decisões populares. Isso fez com que crescesse nesses pensadores a noção da necessidade do controle das consciências para levar a sociedade aos rumos adequados conforme os melhores ideais. Essa democracia utópica permanece como símbolo autojustificador na mente das massas. Enquanto os intelectuais e políticos detêm os meios que possibilitam as mudanças reais e por eles planejadas. Walter Lippmann,
O idealizador do CFR recomendava: minha conclusão é que, para que serem adequadas, as opiniões precisam ser organizadas para a imprensa e não pela imprensa, como é o caso de hoje. Essa organização eu concebo como sendo, em primeira instância, a função da ciência política, que ganhou seu próprio lugar como formuladora, previamente à real decisão, em vez de ser apologista, crítica ou reportando após a decisão ter sido tomada. Tento indicar que a perplexidade do governo e da indústria estão conspirando para dar à ciência política esta enorme oportunidade para enriquecer-se e servir ao público. Public Opinion, 1922. O filósofo, jornalista e professor Olavo de Carvalho chama a atenção para a evidente uniformidade da mídia ocidental nas últimas décadas. A opinião, segundo ele, aparece através das notícias e não mais em editorias de opinião dos jornais. Isso porque a verdadeira opinião, a única opinião realmente livre, é a que vem de cima, dos próprios detentores dos meios de ação que servem de oráculo à interpretação dos fatos noticiados. Uma infinidade de estudos de psicologia social foi realizada para que a coisa chegasse a este ponto, dando origem às técnicas de controle social para a manutenção de determinados padrões de julgamento e interpretação. Grande parte das notícias atuais não busca meramente informar, mas fornecer uma base aparentemente factual às opiniões geradas previamente pelos engenheiros sociais. É fácil perceber que o viés sempre esteve na seleção dos fatos, mas o que ocorre hoje é a uniformização dos enquadramentos das notícias ditada pelo Stuart Hall, chama de, abre aspas, definidores primários, fecha aspas, isto é, aqueles que definem o ângulo dos fatos, aqueles que definem o ângulo dos fatos ao gerarem, eles próprios, os acontecimentos e as suas abordagens pré-fabricadas. O mais impressionante de tudo isso ainda é o fato de ninguém mencionar a existência do Project Syndicate, nem na mídia, nem em estudos acadêmicos ou pesquisas institucionais, embora o Project seja simplesmente a fonte opinativa mais consultada e mais influente do mundo. Christian de Rosa e Alex Pereira. Pronto, gente, finalizamos o nosso livro. Agora tem aqui um finalzinho que tá escrito assim, ó, para saber mais. Aí ele diz assim, são livros, artigos, filmes e documentários que de uma forma ou de outra também ajudaram na produção deste livro e na formação do meu juízo sobre o que vem a ser a NOM. Evidentemente, não concordo necessariamente com o conteúdo integral das opiniões ou interpretações que não sejam as minhas. Algumas obras, aliás, servem apenas para compreender a estratégia do inimigo. Livros de não ficção. AA 1025. Memórias de um anti-apóstolo. Autor desconhecido. Anticristo, o poder oculto por trás da NOM, de Robin de Winter. Ascendance of the Science Dictatorship. An Examination of Epistemic Autocracy, de Philip Darrell Collins e Paul David Collins. Outro, Assustadora História do Terrorismo, a Caleb Carr. Battle and Two Ages, Americans Role in the Metronic Era. Eu não vou ficar lendo isso aqui, que é um monte de nome em inglês aqui, nada a ver. Os portugueses eu posso ler, ó. Como a picaretagem conquistou o mundo. Equívocos da modernidade, de Francis Wayne.
Aí depois tem Complot contra La Iglesia. Maurice Pinay. Conspiração aquariana. Marilyn Ferguson. Conspiração de portas abertas. Paulo Diniz Zamboni. Crise do mundo moderno. René Guénon. Tananã, tananã, tananã. Então é isso aqui, ó. Que eu tô lendo agora pra vocês. Isso aqui, ó. Acho que são as referências, né? Bibliográficas dele, ó. Para saber mais, tá escrito, ó. É isso daqui. Isso daqui. Isso daqui. Cadê? São bastante. Ó, mas essa. Só isso aqui que ele leu pra fazer esse livro, ó, tá vendo? E é isso mesmo. Aqui no final é isso que ele usou. Ó, tem uma palestra do padre Paulo Ricardo também, que chama Revolução e o Marxismo Cultural. Deve estar na página dele do YouTube. Tem uma aqui, ó, do Olavo de Carvalho. Palestra do Olavo de Carvalho na Romênia, que chama Mente Revolucionária. Aí tem uma outra, ó, do Olavo. Palestra que ele deu na OAB, ó, tá vendo? Brasil perante os conflitos da NOM. Aí, ó, isso aqui, ó, entrevistas e palestras disponíveis na internet. Brasil perante os conflitos da NOM, palestra do Olavo de Carvalho na OAB. Ives Gandra Martins, entrevista Mídia Sem Máscara. Lindsay Williams, entrevista a Alex Jones. Mente Revolucionária. Aí tem uma vírgula e um A maiúsculo, não sei o que significa. Palestra de Olavo de Carvalho na Romênia. Revolução e Marxismo Cultural, palestras de Paulo Ricardo. Yuri Bezmenov, entrevista a G. Eduard Griffin. Legal. Filmes de ficção. Isso nós gosta, né? Nossa, tem bastante, ó. 28 Days Later. Akira. Tem um filme de ficção que chama Akira. Vamos achar pra nós ver, hein? Alphaville. Isso é tudo filme de ficção, tá? Blade Runner, Blaise Pascal, Brasil com Z. Casa de Rothschild, Cidadão Kane, Cidade das Sombras, Daybreakers, De Olhos Bem Fechados, Descartes, Die Rothschild, Doutor Mabuse, 12 Homens e uma Sentença, Eles Vivem. Esse eu vi, é muito legal, aquele que o cara usa o óculos lá. Em Busca do Ouro, Equilibrium, Festim Diabólico, Filhos da Esperança, Four Lions, Fuga do Século 23, Gattaca, eu vi também Gattaca, muito legal esse filme. Grande Ditador, Idiocracia, Intriga Internacional, Jornada, Uma Viagem pelo Tempo, Laranja Mecânica, Metrópolis, Santo Agostinho, Sócrates, Soylent Green, Substitutos, Tempos Modernos e Truman Show D. Esses são os filmes de ficção. Deixa eu ver aqui os títulos que tem aqui. Tem livros também, livros de ficção. Ó, livros de ficção. A Sentença do austríaco Hugo von Hofmannsthal é uma das mais factuais. Nada está na política de uma nação que não estivesse antes na literatura. Uso esse gancho para indicar algumas obras que vão melhorar a compreensão dos dias atuais. 1984, George Orwell. Admirável Mundo Novo. O Alienista. Apanhador no Campo de Centeio. Crime e Castigo. Fahrenheit, Ilha do Dr. Moreau, A Ilha,
Os Meninos do Brasil, Minority Report, Neuromancer, o Planeta dos Macacos, A Revolução dos Bichos, A Roupa Nova do Rei, O Senhor das Moscas, O Senhor dos Anéis. Legal. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vamos ver. Ah, documentários. E antes é o quê? Então é isso, pessoal. Terminou o livro. Quem puder, compra. Quem não puder, eu acho que você encontra em PDF para baixar grátis na internet. E aí lê junto aí comigo de novo. Tchau, tchau. Vamos ver qual que é o próximo, né?